Tá. Começou? Boa tarde. Embriologia Geral, 2 de abril, aula teórica para as duas turmas de Biologia, 20A e 12A. Hoje nós vamos falar sobre um fechamento naquela história que a gente já conversou de divisão celular de meiose. Mais cedo eu já comecei na turma 20A a falar de hormônios. Vou continuar esse assunto, vou iniciar esse assunto agora à tarde para outra turma e na semana que vem a gente está encerrando. Só lembrando a vocês, não sei se eu já falei, que as datas de prova já estão lá no plano de curso. Quem olhar vai ver que as datas estão embaixo, não é isso? Então vem as datas normais das aulas e ao final eu coloquei as datas das provas. Aquelas datas já estão confirmadas, tá bom? Já estão todas confirmadas. Eu vou, de qualquer forma, fazer alguma... Eu vou liberar, vou ver se eu consigo alguma outra data para caso aconteça algum imprevisto. E já vieram me falar sobre uma data que vai dar perto de um feriado aí. Depois a gente conversa, acho que da primeira prova. O pessoal da nutrição veio me falar sobre a data da primeira prova. Mas esse é assunto que a gente vê depois. De qualquer forma, aquelas datas já estão confirmadas. Bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico, né, em que eu estou mostrando aqui embaixo as fases da divisão celular. É uma meiose, não é isso? Fases da meiose. E aqui em cima as alterações na ploidia, número de conjuntos de cromossomos, lembra disso? Haploide, um conjunto, um cromossomo de cada tipo, diploide, 2 conjuntos, 2 cromossomos de cada tipo. E em cima a concentração de DNA. Então eu vou começar aqui pela parte de ploidia, que é um pouco mais tranquila. E aqui nós temos G1, S, G2, as duas fases da intérfase. Depois P1, prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. São as fases da meiose 1, que é aquela divisão reducional. Escrevi aqui, reducional. Aí você tem a intercinese aqui, que é aquele intervalo, aquela nova preparação entre as duas etapas. E entramos de novo na meiose 2, não é isso? Prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. É aquela divisão chamada de equacional. Bem, então vamos começar assim. A célula entra no processo como uma célula diploide, tá? Ela, durante a metáfase, ela é diploide. Diploide por quê? Porque ela tem 2 conjuntos de cromossomos. Ela vai ter a duplicação desses cromossomos na intérfase, na fase S. Mas ainda assim, vai ter cromossomos duplicados, mas um cromossomo simples é um cromossomo. Um cromossomo duplicado é um cromossomo. Então ela continua tendo 40, se for na espécie humana, tendo um total de 46 cromossomos, 23 pares, não é? Tudo bem? Aí a gente entra na prófase 1 como diploide, na prometáfase 1 como diploide, na metáfase 1 aqui, ó, como diploide, na anáfase 1 diploide, né? Lembra que na anáfase 1 você começa a ter a separação de cromossomos homólogos. E isso vai se verificar entre anáfase e telófase 1. Então eu vou baixar para cá, ó, ao final da telófase 1, a célula deixou de ter 2 conjuntos, de ser diploide, e passou a ser haploide. Você aqui, ó, aconteceu aqui a separação de homólogos. Ou seja, foram criadas 2 células, cada uma com metade dos cromossomos. E até o final a gente segue sendo sempre, a célula vai seguir sendo sempre haploide. Então você formou aqui 2 células
duas células, vamos escrever assim, ó, duas células N, haploides. E aqui ao final, com a separação das cromátides irmãs, não é isso? Aí você vai ter 4 células também haploides. Ok? Bem, nada demais, né? Essa parte é mais tranquila. Certo? Bem, agora vamos olhar a concentração de DNA. Quando a gente olha a concentração de DNA, bate aquilo de cima com o que está acontecendo embaixo, a gente consegue entender melhor o processo. Então vamos dar uma olhada como é que se dá a tal das alterações da concentração do DNA. Bem, eu começo tendo duas concentrações, ou seja, eu tenho 2 conjuntos de cromossomos e esses cromossomos são formados por uma cromátide só cada um. Tá certo? Então, um conjunto, uma concentração de DNA. 2 conjuntos, 2 concentrações, tudo bem? Então eu começo aqui, ó. Na fase G1, eu tenho 2 concentrações. Tá? Mas na fase S, lembra? Os cromossomos são duplicados. Duplica-se a cromátide. Então eu vou dobrar a concentração. Se eu tinha 2, na fase S, olha aqui, ó, na fase S, eu vou ter 4. Vou pular de 2 para 4. Fazer assim, tá um pouquinho tortinho. 2 para 4, tá? Por quê? Porque aqui eu tive a duplicação do DNA, semi-conservativa, não é isso? Semi-conservativa. Eu gosto sempre de usar esse termo semi-conservativo, porque ele já explica uma coisa importante para a gente, que durante esse processo, você abre as 2 cromátides, uma é mantida como molde para uma fita, e a outra, a oposta dela, é mantida como molde para outra fita. Por isso é semi-conservativo, conserva a metade. Então eu saí de 2x, 2 concentrações de DNA, para 4 concentrações. E assim eu vou seguindo, olha, G2, prófase 1, olha, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, e aí acontece o quê? A separação de homólogos. Olha escrito aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou formar 2 células, cada uma com metade dos cromossomos. Concorda? Metade dos cromossomos em cada um. E cada cromossomo com 2 cromátides. Então eu tinha 4, dividi ao meio, óbvio, cai para 2. Concorda comigo? Então voltamos para 2. Passamos pela... usar uma outra cor, tá? Passamos pela intercinese, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, e aí vamos fazer o quê? O que acontece na segunda divisão? Separação de cromátides irmãs. Então o que eu faço? Caio de 2 para 1. E assim eu vou seguir. Tá? Então o que aconteceu aqui? Separação de cromátides. Tudo bem com o processo? Entenderam? O que eu mostrei aqui? O processo que você já conhece, que a gente já viu, olhamos os modelos e tal. Só que agora a gente está olhando graficamente. O que a gente observa? Que as coisas, olha aqui, ó, quando eu separo os homólogos, eu diminuo a concentração de DNA metade, porque eu estou separando metade, metade. Quando eu quebro, separo as cromátides, eu vou lá no cinetócoro e separo ao meio, eu estou fazendo o quê? Eu estou caindo mais uma vez. Então eu vou para uma concentração de DNA só. Eu tenho o ovócito 2 com uma concentração de DNA e tenho o espermatozoide com uma concentração de DNA também. 1 com 1 vai dar o início aqui, que são 2 concentrações, ó, que é o início da conversa toda. Tudo bem? Tranquilo? Saúde. Dúvidas nessa parte? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá? Bem, dito isso, a gente está oficialmente encerrando
a história da divisão celular, tá? Eu tenho um modelo que eu estou fazendo em casa, eu comecei esse modelo já há alguns meses, parei, que o mais difícil não é fazer o modelo, o mais difícil é você ter a ideia para o modelo. E quando a ideia tem, o negócio funciona muito bem. Quando você fica ali embatucado com o negócio e quer levar à frente, não fica legal. Então eu comecei esse modelo alguns meses atrás, comprei uma caixa bonita. Na verdade a gente fez uma caixinha de... como é que chama aquele... É um tipo uma borracha. Ele é um... É um EVA, isso, é um EVA. Arrumei uma caixinha de EVA e fiz um teste. Aí ficou legal. Falei, só vai dar para mostrar isso aqui. Aí depois o que eu fiz? Eu falei assim, agora que deu a ideia fazendo com o EVA, mas o problema do EVA é que ele deforma, né? Aí eu falei assim, vou fazer de madeira. Aí eu comprei a caixinha de madeira. Isso já tem uns meses. Parei com a caixinha. Saúde. Aí comprei uns ímãs que eu precisava para fazer. Os ímãs estão guardados. A caixinha também. Aí essa semana no feriado eu comecei a fazer. E aí vi que vai dar certo. Então na hora que tiver tudo pronto eu vou mostrar para vocês. É uma caixa só, que ela é desse tamanho assim, para mostrar o processo de meiose para vocês, com uma estrutura dinâmica, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, pretendo talvez para semana que vem ou daqui a mais um tempinho, estar com isso pronto, aí eu quero mostrar para vocês, até como forma da gente rever esse conceito que vocês estão aprendendo agora. Combinado? Tá? Pode desligar, por favor? Alguma